Quando Portugal entrou no euro, a dívida pública não chegava a 50% do produto interno bruto. A partir daí, ela multiplicou-se exponencialmente e será no final do corrente ano de 2014 próxima dos 140% do PIB. Tudo aquilo que ouvirem dizer sobre as possibilidades de tornar a dívida sustentável, ou de reestruturar o serviço da dívida, ou de renegociar a dívida, são aldrabices e mistificações para desviar a atenção do verdadeiro problema que está na origem da dívida, que é o euro. Quando os partidos traidores PS, PSD e CDS assinaram um memorando com a Troika, a dívida pública não tinha chegado ainda aos 100% do PIB. E os próprios subscritores do memorando escreveram preto no branco que ela não ultrapassaria no final do programa de ajustamento os 115% do PIB. Hoje, apesar dos programas de austeridade que já roubaram mais de 30 mil milhões de euros adicionais dos bolsos dos trabalhadores, dos reformados e do povo em geral, a dívida aumentou cerca de 70 mil milhões de euros em 2 anos e meio, ultrapassando em cerca de 40 mil milhões de euros aquela previsão da Troika alemã e dos seus lacaios. 70 mil milhões de euros em 2 anos e meio significam, em média, 75 milhões de euros por dia de nova dívida a somar à que já existia. Este processo de fabrico permanente de dívida é imparável e não fará senão acentuar-se enquanto Portugal continuar no euro. Nenhum dos defensores da reestruturação da dívida fala nisto. Eles dizem que a austeridade não funciona, que a austeridade impede o crescimento económico e que é a austeridade que faz crescer a dívida. Para os reestruturadores da dívida, que são o novo Bloco Central, agora alargado ao Bloco de Esquerda e a ameaçar entrar no PCP, são as políticas erradas que provocam o aumento da dívida. Se essas políticas, dizem eles, fossem outras, e se a dívida atual fosse atirada para cima dos filhos, dos netos e dos bisnetos deles e dos nossos, então seria possível controlar e pagar a dívida e o problema ficaria resolvido. Mas não fica. Isso é um erro e é uma mistificação. Para além dos crimes, da corrupção e do regabof dos BPNs, dos swaps, dos roubos diretos do erário público e da promoção deliberada do desemprego, a principal origem da dívida são os desequilíbrios estruturais da economia provocados pelo euro e pelos tratados europeus ligados ao euro. O euro é uma moeda sobrevalorizada relativamente à capacidade competitiva da nossa economia. O euro liquida permanentemente as empresas produtivas e o emprego. O euro alimenta em permanência o déficit público. Mesmo que não houvesse BPNs, swaps, corrupção e roubos do erário público, haveria sempre necessidade de um financiamento crescente dos desequilíbrios externos e um crescimento permanente da dívida. O roubo dos salários e das pensões é para pagar a dívida, mas a dívida aumenta por causa do euro. A liquidação do Serviço Nacional de Saúde é para pagar a dívida, mas a dívida tem a sua origem principal no euro. O saque dos dinheiros da Segurança Social serve para alimentar a dívida, mas é o euro que está na base do aumento exponencial da dívida. A destruição de tudo o que é investimento público e privado é justificada em nome da necessidade de pagar a dívida, mas é o euro que provoca essa destruição. A dívida é o nome de código do euro. Discute-se a dívida para não se discutir o euro. Tem que se discutir a dívida. Tem que se assumir com firmeza ou não pagamento da dívida, mas tem de se ver sempre, por trás da dívida, o euro. Para que o euro não provocasse tanto sofrimento e miséria aos trabalhadores e ao povo, e para que não significasse a completa ausência de investimento e a liquidação da economia, teria de haver transferências maciças de rendimento
dos países beneficiários do euro, sobretudo a Alemanha, para os países que são esmagados pelo euro, sobretudo os países periféricos como Portugal. Mas essas transferências pura e simplesmente não existem. Discute-se hoje muito o novo quadro comunitário de apoio para o período 2014-2020, os famosos fundos estruturais da União Europeia. Mas basta uma leitura quase superficial dos números e montantes associados a esses fundos, bem como dos critérios da sua atribuição, para se concluir que tais transferências são irrisórias e que se destinam quase exclusivamente à chamada promoção da competitividade das empresas, ou seja, a acrescentar os lucros dos capitalistas. Em 7 anos, prevê-se que venham da União Europeia para Portugal cerca de 21.500 milhões de euros. No mesmo período, 7 anos, Portugal transferirá para o orçamento da União Europeia, no quadro dos compromissos existentes, um valor que andará próximo dos 15.000 milhões de euros. Isto significa que os famosos fundos estruturais se traduzirão pelo recebimento anual de cerca de 900 milhões de euros. 900 milhões de euros de transferências comunitárias anuais representa 1/8 do que o país paga anualmente de juros da dívida pública, que são, este ano, cerca de 7.200 milhões de euros. E se contarmos com as amortizações da dívida, que este ano provavelmente chegarão aos 30.000 milhões de euros, ter-se-á a verdadeira dimensão dos desequilíbrios externos provocados pelo euro e da completa inexistência de mecanismos de compensação desses desequilíbrios no quadro da União Europeia. Quase todo o investimento público tem a sua origem em financiamento comunitário, que em termos líquidos das transferências de Portugal para a União Europeia, como eu disse, é praticamente inexistente. Em 7 anos, o investimento total num programa pomposamente chamado de Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas de Alto Valor Acrescentado será, em 7 anos, de pouco mais de 5.000 milhões de euros, o que dá cerca de 700 milhões de euros por ano, pouco mais do dobro das despesas anuais de funcionamento corrente da Presidência da República e do Governo. É este o resultado da adesão ao euro. Um país sem economia, sem investimento, sem indústria, sem pescas, sem agricultura, sem minas e em que os únicos mecanismos de ajustamento são os cortes permanentes nos salários, nas pensões e nos direitos sociais. Temos um país que tem uma carga fiscal das mais altas do mundo e em que cada 2 euros pagos em impostos, 1 vai para pagar a dívida. E é o euro que está na base de tudo isto. O euro é o principal instrumento do grande capital financeiro para explorar e escravizar os trabalhadores e o povo. E o euro é também o principal instrumento do imperialismo alemão para reduzir Portugal à condição de uma sua colónia. Cada país que entra na zona euro é mais um país que é absorvido no espaço vital do imperialismo alemão. Tudo isto provoca luta e resistência por parte dos trabalhadores e do povo. E é para tentar esmagar essa resistência que se estão a liquidar aceleradamente os últimos vestígios de liberdade e de democracia que ainda persistem. Porque por trás do euro está também um novo fascismo. Mesmo que aqui e ali esse novo fascismo procure capitalizar o descontentamento perante as consequências do euro. É preciso, pois, sair do euro e sair o mais depressa possível. Aquele setor dos operários e dos trabalhadores mais conscientes, que já percebeu claramente esta necessidade, deve desenvolver uma ação intensa e permanente sobre aqueles setores intermédios e hesitantes que pressentem que o euro os arruína, mas que hesitam em assumir uma atitude consequente pela saída do euro. A saída do euro e a reposição de uma moeda própria, um novo escudo,
exige a constituição de um novo governo, apoiado por uma ampla unidade de forças democráticas e patrióticas. Esse novo governo deverá assumir, por meios militares, se for preciso, o controle da banca e dos movimentos de capitais e atribuir ao novo escudo uma cotação paritária com o euro. Um euro para cada novo escudo. Desta forma, todas as transações internas não implicarão qualquer perda de valor para os seus agentes. O que antes custava 20 euros passará a custar 20 escudos. Quem ganhava 1000 euros passará a ganhar 1000 escudos. Quem dever 1000 euros passará a dever 1000 escudos. Se houver uma desvalorização posterior do novo escudo em relação ao euro e a outras moedas, essa desvalorização deverá provavelmente ser da ordem dos 30%. Esta desvalorização terá efeitos benéficos nas exportações e permitirá reanimar a economia e aumentar o emprego. O encarecimento das importações resultante da desvalorização deverá ser aproveitado para substituir uma parte dessas importações por produção interna, o que ajudará a desenvolver a atividade produtiva e o emprego. A parte das importações que não seja substituída por produção interna implicará uma subida no preço dos produtos que incorporam essas importações. Prevê-se que o efeito imediato dessa subida de preços implica uma perda de poder de compra da ordem dos 8% ou 9%. No entanto, o aumento da produção e do emprego e outras medidas de transferência de rendimento do capital para o trabalho e associadas ao repúdio da dívida pública permitirão proceder a aumentos substanciais dos salários diretos e indiretos que compensarão largamente o efeito negativo do encarecimento das importações. Haverá certamente dificuldades e perturbações imediatas após a saída do euro e a reposição do novo escudo, mas elas poderão ser rapidamente ultrapassadas se os trabalhadores e o povo se mantiverem unidos para enfrentar os ataques do grande capital e do imperialismo alemão, que se seguirão à saída de Portugal do euro. Esta é uma luta dura, mas que nós podemos vencer. Dela depende o nosso futuro, como nação independente e como povo cioso dos seus direitos e da sua dignidade. A nós comunistas, a nós democratas e patriotas, que estamos cientes da importância desta batalha, cabe a enorme responsabilidade de conquistar para o nosso lado as amplas massas dos trabalhadores e do povo. É por aqui que se mede a importância destas eleições europeias. É preciso reforçar a corrente imparável, mas ainda pouco organizada, que defende a saída do euro e a reposição do novo escudo. Seria muito importante que essa corrente também se pudesse fazer representar no Parlamento Europeu através de um deputado do PCTP-MRPP. Temos pouco tempo para atingir estes objetivos. Arregacemos as mangas ao trabalho, à luta, à unidade e à vitória.